Olá, meus amigos, boa noite. Estamos chegando com o podcast Deixa Eu Te Contar. Eu sei que a semana não foi agradável, não está sendo agradável. Nós estamos aqui trabalhando, tocando em frente. Nosso povo gaúcho tem resiliência, nosso povo que a cada temporada acaba sofrendo com o tempo, com o clima, com os problemas, mas temos que ter resiliência e temos que tocar o barco. Eu estendo aqui meu abraço a todos da região que estão passando por dificuldade, principalmente para Jaguari. E a notícia ela não é muito boa, porque, vejam só, alguns municípios como Manuel Viana, Alegrete, São Borja, parece que é um efeito tardio em relação ao nosso, em relação às águas, porque chove nas cabeceiras dos rios, depois, quando a chuva para, a água ainda continua, o nível ainda continua subindo. É lamentável, mas, de outra forma, agradecemos também a solidariedade do nosso povo, a ajuda que está chegando. Inclusive, hoje eu soube de uma notícia muito boa, o governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, já começando a querer ajudar aqui o sul do Brasil. Enquanto uns vão para a rede social dizer tudo que não presta, tudo que não fizeram certo, outros se preocupam em ajudar. E esse é o momento correto de ajudar, de se unir e procurar a solução. Esses prefeitos da nossa região estão correndo por toda parte, não sabem o que fazer, mas estão tendo apoio do seu secretariado, da Defesa Civil, de voluntários, pessoas que estão ajudando. Agora eu penso, Jaguari, pessoas que perderam tudo, e a gente achava que era só lá no Vale do Taquari, que era em outros locais, mas chegou na nossa porta. E felizmente Santiago não tem um rio aqui por dentro da cidade, mas Jaguari, Manuel Viana, São Borja, Alegrete, São Vicente do Sul, o que tinha de ponte na região se foi, gente. Isso precisa milhões. Hoje à tarde o governador anunciou cerca de 60 milhões para a nossa região. Isso é um começo. Então, vai vir renda, vai acabar movimentando. Vai vir operários, gente que vai ter que trabalhar, então de uma forma ou outra nós vamos nos erguer. Então, estou começando o podcast Deixa Eu Te Contar, Estação UNP, fazendo esta pequena introdução e agradecendo ao Sicredi que está conosco, Lojas Quero Quero, agradeço também ao Grupo Felite, essas empresas que fazem a gente manter o nosso trabalho e levar até você a informação descontraída hoje aqui com um grande amigo, uma pessoa fantástica, santiaguense, que eu tenho o prazer de anunciar, que é o Aldemir Machado, professor, diretor da nossa escola Tomás Fortes. Santiago é um exemplo na educação, eu digo isso, bato no peito, tenho honra de ter um título de cidadania santiaguense por causa dessas pessoas que conduzem a nossa educação, que não tem outro caminho, meus amigos. É pelo caminho da educação. Então, agradeço ao Aldemir que está aqui conosco. Muito boa noite, professor Aldemir. Que bom que aceitou o nosso convite. Eu não convidei com muita antecedência, mas aqui está ele e vocês aproveitem. O cara sabe muito. Boa noite, João. É sempre um prazer atender um convite de vocês e falar para a nossa comunidade, né, sobre educação, especialmente que é a nossa área, aquilo que a gente conhece mais, né, por tantos anos que a gente está militando nisso. E sempre é importante que a gente fale sobre educação, fale sobre Santiago, enfim. O que é educação para você? Defina essa palavra. Educação, para mim, é... Você falaste agora há pouco que é o caminho. Para mim, é o caminho primordial de qualquer sociedade. Se tu analisar qualquer sociedade, vamos, Japão foi dizimado. Quem é que levantou o Japão? Educação. Alemanha, investiram pesado em educação. Mas não é investir mesmo, né? É tornar a educação prioritária. Se tu analisar em impérios tantos, mesmo os mais remotos, investir em educação, em bibliotecas, em acervo cultural, qualquer sociedade que seja que precise que as novas gerações deem continuidade, grandeza, para ter uma vida digna, tem que passar pela educação. A Grécia, o berço da democracia e da filosofia, investiu muito em educação lá nos primórdios. E vejam só, pessoas nascidas antes de Cristo, antes de Sócrates, falavam, por exemplo, no átomo, falavam do que o mundo era feito, para onde a gente ia. Diziam que eles tinham muito tempo, né, para ficar pensando. Hoje nós não conseguimos sair da nossa estaca zero, não conseguimos avançar muito na educação no mundo, porque nós ficamos muito ocupados, né, precisa do ócio criativo.
Mas, Aldemir, você é nascido aqui em Santiago? Sim, eu sou de Santiago. Mas o Machado tem por toda parte, né? Na verdade, existe a família Machado mais tradicional de Santiago, que é o pessoal da Florida, né? Que parece que as origens são lá do pessoal, 3 irmãos portugueses que vieram para essa região da Florida. Um irmão voltou para lá e 2 constituíram família e deram seguimento aos Machados. O meu Machado é do Iguaraçá, da região, e de São Francisco, dessa região ali. É diferente dessa outra corrente, mas deve ter alguma ligação, certamente, né? Sabe que se eu analisar bem a minha árvore genealógica, eu sou Machado também. Tenho, desde especial, tenho Chaves, tenho Machado, tenho Lemes. E meu avô ainda era Siqueira, eu casei com a Suzana, que é Siqueira. Me permite uma brincadeira, um trocadilho. É um trocadilho, não sei se você sabe. Se é de Machado, de repente você sabe, mas são poucos que sabem. A mulher do Machado amanheceu inchada e quase foi-se. Já tinha isso falado. É meio chatinho, né? Não, mas vale. Tá bem, né? Dá para dar uma aula de língua portuguesa, de língua né? portuguesa e funciona. Porque não é inchada de capinar, sim, né? sim. Mas são ferramentas. Aliás, sabe que a enxada boa, um cara que a nossa família santiaguense, da região do estado, por isso que eu digo, as mãos calejadas dos nossos pais, dos nossos avós. Meu pai, certamente. E a gente brincava, né? Porque o preguiçoso a gente conhecia de longe. E sabe qual é a boa ferramenta para o preguiçoso? A boa enxada, o bom machado para ele, sabe qual é? O sem cabo. Assim. Daí ele não precisa fazer nada. É igual aquela situação, não deixa essa enxada na frente da casa aí que alguém vai levar. Não, enxada ninguém leva. Mas eu que lido com a imprensa, sabe? Às vezes eu escrevo os negócios e daí quando os caras vêm roubando ferramenta, eles ficam apavorados. Enxada Né? ninguém leva. Mas a gente pretende levar esse nosso papo tão descontraído. A escola, assim... Meu pai, João, ele era não tanto da agricultura, porque era mais, como se diz aqui na região, pelo duro. Uhum. Meu pai era mais da criação. Ele foi capaz. Pelo duro é outro termo que o meu amigo Uriel não sabe. O Uriel está na técnica aqui. O meu pai foi capataz de fazenda, ele dava com tropeadas. Foi um dos últimos tropeiros da região. Nossa. E meu pai tinha o 3º ano. Ele desenhava o nome dele, mas ele tinha aquela questão do estudo. Ele sempre dizia, meu pai, meu tio... né? Eles tinham a família, eles tinham que o estudo é que melhoraria a condição, que seria o legado que eles deixariam. Meu pai morreu muito jovem, 44 anos. Eu era o mais velho com 10 anos, nós somos em 3 irmãos. Muito jovem. Mas a gente ficou com aquilo na cabeça. E a mãe, claro, depois deu seguimento, e nós todos estudamos. Todos estudaram, os meus primos também, muitos estudaram e tiveram os estudos, seguiram, porque eles tinham essa questão, mesmo eles não tendo o estudo. Meu pai assinava o nome, desenhava, né? Mas ele sempre dizia isso. Meu pai era muito amoroso. Quando ele ia dormir, ele nos chamava assim, a gente tinha que ir lá dar um beijo nele de boa noite. E essa conversa ele fazia. Pedia a benção? Nós não tínhamos para os padrinhos, sim. Padrinhos, avós, tios, sim. Para o pai e a mãe a gente não tinha esse costume. Uhum. Tanto que nós dávamos senhorinha para o pai e para a mãe, não. A mãe tinha uma... nós tínhamos mais essa... Com o pai, sim. O pai tinha a senhoria. Mas o pai era muito amoroso conosco. E isso... Eu lembro da gente ir na cama, dar um beijo nele, de boa noite, coisa e tal. E isso ficou para nós, sabe? Ficou essa... Que maravilha. Ficou essa questão da educação, essa questão do carinho, dos filhos, da relação. E sentavam-se à mesa todos juntos? Todos, e tinha os rituais, né? Os rituais, o pai serve primeiro, a mãe, depois os filhos. Né? Eu brinco que mudou, claro, o mundo muda, né? Hoje se pergunta pro filho o que tu quer comer, o pai não sabe. Mas o guri não precisa aguentar nossos papos chatos, né? Se a gente sentar-se à mesa com ele não quer aguentar, ele é livre. Hoje, né? Mudou muito. Então vamos prender. E os pedaços da galinha tinha? Tinha. Cada um tinha o seu pedaço. O pai tinha os pedaços, tinha o pedaço dele, a mãe, a minha irmã. O teu era o que sobrava? Não, eu sou mais velho. Eu tinha algumas regalias, eu era o mais velho, então um pedacinho razoável. Quantos irmãos mesmo? Somos em 3. Eu sou mais velho, depois é a minha irmã do meio e meu irmão mais moço. Uma turma pequena. Fomos entre 8. O mais velho cuidava do pequeno. Quem me criou foram as minhas irmãs. Isso era tradicional nas famílias, né? A minha avó teve 19. É. A minha mãe 8. Mas se meu pai não mora, ela ia os 13. Eu digo que era a prece do São Bento. Era um para fora, um para dentro. Vai diminuindo. E eu não posso dizer, né? Minha família é numerosa.
E agora a gente já entra numa questão importante aqui com o nosso educador, o Aldemir Machado. A minha família, então vejam, a avó 19, a minha mãe 8, eu casei muito cedo, 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E hoje eu faço a pesquisa para os jovens, para quem eu dou aula, para quem eu dou curso. A pesquisa automática na hora, assim. Grande parte dos jovens não querem nem casar, quiçá terem filhos. Quando eu pergunto, querem ter filhos? 1. E olha lá, se eles pudessem ter meio, eles iam ter meio. Aí eu quero E cada vez mais tarde, né? E cada vez mais tardia. E aí tem... eu não estou aqui contra a liberdade de ninguém, gente. Atenção a isso. Mas os jovens adotam um cachorro. Se adotasse era melhor ainda, mas eles compram, que é pior. Um cachorro, um gato, e são os pai pets. Sim. Para onde é que vai a humanidade se o Rio Grande do Sul já tem a maioria da sua população de idosos? Esses jovens são a rapa do tacho, professor Aldemir. Você que lida com o jovem, e que são os jovens são a nossa preciosidade. Esse fenômeno se vê nas escolas. Houve um tempo que as escolas na nossa região aqui são todas elas no limite, se construía escolas. Hoje não tem aluno para todas as escolas, né? Uma ou outra que tem mais, e muitas delas diminuem enormemente o alunado. Isso permitiu também, hoje permite o turno integral. Porque escolas que é o caso do Tomás, que não é o caso do Tomás. Como o Tomás tem... O Tomás foi uma escola montada para 600 alunos, 700 alunos, na época primeiro grau. Depois a escola foi evoluindo, foi para o segundo grau, enfim. Mas as escolas hoje, 300 alunos, 200 alunos, 400 alunos, 940, 960. Mas é a maior, né? Hoje não nos permite ter turno integral, né? Embora o turno integral tenha algumas restrições, né? Já que a gente está entrando nesse assunto. O turno integral é projeto federal, é o caminho, futuramente todas vão ser. Isso não vai ter escola que não vá ser turno integral no futuro, eu acredito. Só que se a gente analisar, se tu pegar as escolas da Europa, Estados Unidos, as escolas de turno integral, elas têm N atividades e N condições. Vamos pegar aqui Estados Unidos. Uma escola dos Estados Unidos de turno integral, ela vai ter o ginásio poliesportivo, ela vai ter o campo de futebol, ela vai ter o judô, vai ter a natação, vai ter o xadrez, vai ter a banda marcial. Eu podia aqui ficar 10 minutos te dizendo o que vai ter dentro da escola. Essa diversidade toda. A escola de turno integral hoje, ela está meio apressada no Brasil, eu acredito, e no Rio Grande do Sul também. Porque as nossas escolas não têm essas condições. Claro que as escolas fazem o máximo que podem, elas se desdobram, só que tu manter um aluno que chega lá de manhã, 7h30 da manhã até 5 da tarde, não é tão simples para as escolas. Não é tão simples sem tu ter toda essa logística, esse espaço, essa diversidade. Estrutura. E estrutura. Gente, acima de tudo. Pessoas para lidar. Porque também. Eu digo que a coisa mais difícil no mundo, sabe qual é? Educar uma pessoa. Exatamente. É muito difícil. Bem, educar bem. Claro, é muito difícil. Então, vai chegar uma hora que as escolas vão pegar know-how, vão ser boas escolas de turno integral. O Santiago é uma cidade privilegiada de educação, você já falou isso. Se você andar nas escolas de Santiago, todas são cuidadas, todas são... os diretores e grupos de gestores e fazem o máximo que podem para investimentos, em cuidado, em atrativos, em realmente cuidar. Porque tu sabe, João, que hoje a educação, claro que é uma profissão, mas tem muito do pessoal, de tu gostar, da doação. de tu ter o prazer de fazer uma coisa boa para os teus alunos, de tu ter o prazer de criar um espaço novo. Isso. E a gente tem esse prazer. Aquela história da vocação, né? Vocação aliada, claro, depois com profissionalismo, enfim. Mas a gente tem aquele prazer de criar um espaço diferente. Eu me orgulho de dizer, o Tomás tem a banda, tem o xadrez, tem o teatro, tem a orientação, tem o Jergues, e é forte nisso. É forte né? no Jergues, né? E me orgulho disso. E os eles diretores têm um famoso tal dos terceirão lá, né? Os terceirão. É uma loucura, né? O terceirão está sempre envolvido com a festa julina, com a formatura. A formatura do Tomás é uma das maiores da região, né? Em escolar.
Então, essas estruturas todas que elas não são tão... Precisa de investimento. Precisa muito investimento. Só dizer, a escola vai ser turno integral. Não basta isso. Né? Não basta. Porque tem outra questão também, João. O jovem, ele não quer ficar, às vezes, o tempo inteiro dentro da escola. Outra coisa um antagonismo. Não sei se essa é a palavra correta. Olha só. O governo, justamente, e tem que fazer isso mesmo, cria programas do jovem trabalhar. Né? Mas esse mesmo jovem que vai trabalhar, ele não tem amparo legal para não estar no turno integral. Então, como é que ele faz? Ele necessariamente vai ter que ir para uma escola que não é turno integral ou estudar à noite. Então, são coisas que elas vêm desassociadas. Se faz a lei, vai ser assim, mas não se pensa no conjunto todo, não se pensa nas nuances todas que tem. Né? E, às vezes, a gente que está lá na ponta, que não tem muita força política, ou que não tem como chegar, às vezes, nessas cabeças que implantam os programas, nem sempre a gente é ouvido. Né? Então, nós teríamos, os diretores, gestores, teriam muito que contribuir, os professores teriam muito que ser ouvidos, teriam que ser mais ouvidos, os gestores teriam que ser mais ouvidos. Poxa, isso funciona. Não pode se desconsiderar uma pessoa que tem 20 anos de gestão. Que vem de cima para baixo. Tu não pode desconsiderar um professor que está lá com a formação quase 30 anos. Não pode. E hoje, muitas políticas públicas de governo, e não são políticas de Estado, são políticas de governo, porque, infelizmente, isso é outra questão muito séria no Brasil. Nós tínhamos que ter uma política de Estado, porque não tem como dissociar a educação da política. A educação é um ato político, né? Mas tinha que ter uma política de Estado. Entrou o governo A, continua aquela política. Entrou o governo B. Nós vemos no Rio Grande do Sul, que é um estado que tem muita rotatividade de partidos, agora não, nesse último governo, mas quantas políticas tiveram de educação boas? Entra o outro, tira. Entra o outro governador, tira. Aliás, em outros setores também, né? Vários setores, mas a educação é mais grave. Não pode. É mais grave, porque a educação ela se faz há 50 anos, há 100 anos. Aí, cada 4 anos, vamos resolver. O ensino médio, vamos fazer assim. Termina aquele governo. Agora não queremos mais, vamos fazer diferente. Os componentes curriculares do ensino médio vão ser esses. Aí entra outro governo. Agora não queremos mais. Agora não vai ser mais assim. Vai ser... Como é que vai dar certo? Não tem segmento. Não tem. Então, aí fica os professores enlouquecidos com isso, porque tu tem que ter... Estressados, né? Estressados. É uma classe estressada, é uma classe que sofre. Olha, hoje é o estresse, né? É um estresse muito grande, porque tem muita gente boa no magistério, João, que quer fazer bem feito. É o vocacionado. E fazem bem feito, fazem. Só que tem horas que eles também se sentem, poxa, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção, ninguém me considera aquele tempo que eu estou aqui. Então, isso também é função do gestor dentro da escola. E ele vai se desestimulando? Vai. João, nós conseguimos atrair as melhores mentes para o magistério hoje? Não, jamais. Aliás, na educação, de um modo geral, que me perdoem os professores, eu atuo na formação de professores, e penso assim, a faculdade, a licenciatura, são as últimas a serem procuradas. Então, o governo, a que ponto nós vamos chegar nesse momento? Então, as pessoas, agora já avançando um pouquinho, já indo para a tecnologia, as pessoas pensam que o professor, que o ser humano vai ser substituído. Não. Eu digo assim, um pensador disse uma vez que se um professor pode ser substituído por uma máquina, se ele pode ser, então ele deve ser substituído. Significa que não precisa dele. Mas, não sei se vocês entenderam a frase, mas vejam só. Não há como o nosso cérebro aprender se não estiver feliz. Se ele não estiver contente num bom lugar com uma pessoa que aflore o seu conhecimento e a sua vontade. Eu, como professor, aqui o nosso diretor da Escola Tomás Fortes. Se o aluno não entendeu, não é culpa do aluno, é nossa como professor. E se nós precisarmos explicar 10 vezes, nós temos que explicar as 10 vezes. Mais nós vamos aprender, mais nós vamos saber. E quanto mais o aluno nos provocar, mais nós vamos pensar. E vamos aprender juntos. Quando alguém está na minha frente, eu consigo pensar muito mais. Eu consigo ser mais inteligente porque ele me provoca. Isto se chama educação. Eu não acredito que uma pessoa isolada na tecnologia vá aprender o que aprenderia
captando. Depois, sim, o aprendizado é um ato isolado, único, exclusivo dele. Estuda em grupo, faz tal, para se motivar e para ter aquela linha de raciocínio. Mas o aprendizado é individual, lógico, mas não é desse ponto que estou falando. É da emoção de aprender, é da emoção do professor passar o conhecimento, é da emoção do professor olhar aquele aluno que senta no final da sala. Não é lá do Tomás, porque lá são muito educados, né? Educados no sentido de berço. Aquele que mascava chiclete, que abria as pernas, que enfiava as pernas na mesa, que batia na mesa, que saía sem horário. Aquele é o dever do professor. Não é aquele que senta na frente, abre o caderno e sabe até onde o professor parou no último dia. O maior dever, então, o compromisso do professor, a vitória do professor é tornar aquele aluno um ser humano melhor. E agora eu já aproveito para fazer um comentário sobre a escola Tomás Fortes, que eu vi em poucas escolas aquilo. O Leandro Carnal, uma pessoa que eu estudo bastante, disse assim: o professor é um herói, principalmente aquele que na sexta-feira, à tardinha, dá aula para uma sexta série, ou em véspera de feriado, e consegue dar essa aula. Esse é o herói. Ele é capaz, segundo o professor Leandro Carnal, de fazer qualquer coisa no mundo. Então eu estava lá reunido com o professor Aldenir, e de repente as crianças estavam saindo, com as suas bicicletas, outros a pé, outro andando, outro com a sua pasta. Gente do céu, desde o meu tempo de criança. Bom, eu fui um cara muito danado na escola, né? Porque eu era reprimido em casa. Essa é a minha desculpa. Eu não brigava nem nada, mas eu não parava. E as crianças saíam, tocavam o sino, parece que iam se arrebentar. E eu vi eles saindo numa calma e perguntei: professor, o senhor tem certeza que estão todos corretos, todos saudáveis, tudo certo? Ninguém anda de bicicleta no pátio, espera sair lá na rua. Como é que vocês conseguiram? Eu digo que não é mérito só teu, eu digo que é um mérito de uma tradição da escola. Isso é só uma coisinha que eu vi lá, de tantas coisas. Quer ver uma coisa, João? Eu e a equipe que trabalha comigo, e nós trazemos o Tomás assim, ó, sem aquela repressão enérgica para proibir. Nós temos que educar eles. Explicar para eles que, e já vou chegar numa situação bem polêmica daqui a pouco, explicar para eles que eles não podem andar de bicicleta no pátio, porque tu pode bater no colega, porque mas ninguém gritava, tu corre o risco, porque isso já é trabalhado com eles. Isso já é incutido como uma questão cultural com eles. E volta e meia, um sai do... Aí tu chama atenção, fulano, ó, o que é o combinado da bicicleta? Questão do celular, é uma questão bem polêmica. O celular é proibido na escola, né? E nós proibimos. Mas em alguns momentos, mas tu só proibir terminantemente o celular de entrar dentro da escola é uma logística que não é fácil de fazer com 1000 alunos. Tu não acha arbitrário? Acho. O que a gente faz? Qual o certo, então? Educá-los. Educá-los que eles têm que entender que é proibido na sala de aula e que eles podem estar com o celular no bolso, na sua mochila, sem tocar. Não, vou ter que te interromper aqui. Ó. Sem pegar. Ademar Cantelli, nos ouvindo, nos assistindo. Esse é um cara fantástico. E ele diz aqui, tá me elogiando, né? Grande dupla, um entrevistado e um entrevistador. Olha, Ademar Cantelli, eu disse agora aqui para esse meu amigo que isso aqui tu tem muito nessa escola dos tijolinhos que você foi colocando lá. Claro. O Ademar foi uma... Bom, eu falar do Ademar é redundância, porque eu falo para ele foi a primeira pessoa dentro do Tomás, um dos primeiros, que enxergou o potencial que eu tinha para ser gestor. Ele que me convidou para a gestão. Aprendi demais com o Cantelli. E ele plantou, ele e outros colegas, claro, mas ele como gestor, muitos anos, né? Ele plantou muita coisa que eu faço até hoje. Por exemplo? A organização da festa julina. Eu sigo muita coisa que ele fazia. Essa de não fazer correria, gritaria na escola, eu sigo até hoje. De cuidar da escola. O Ademar sempre dizia assim, Aldemir, se estragou aquela fechadura, não deixa para juntar com outra que estragou. Senão fica. Arruma aquela. Porque o dia que tu for juntar todas, tu não consegue mais. Eu nunca esqueço disso. Que coisa linda. Às vezes ele dizia, Aldemir, tu tá vendo aquela pintura, ela tá um pouquinho diferente na parede lá, ó. Mas eu não achei a tinta igual e eu pintei com outra, porque está pintado. Eu não posso deixar descascado, eu não posso deixar sem pintar, porque senão ou vai outro risca, vai outro risca, vai outro risca, vai outro risca, vai outro risca. Isso eu aprendi com ele. E N tantas coisas. Como eu aprendi com a professora Mara Rubio, com o Sereno, com a Sandra. Se eu vou nominar todos aqui, gente, não, eu vou ser justo, porque eu aprendi com muita gente. São quantos professores lá hoje?
Hoje são 71 professores. E mais funcionários, né? São 17 funcionários. Sim. Eu conheço muitas amigas. Olha, o Tomás tem um quadro de professores excepcional. É o reflexo. Muito bom. Mas você não falou uma coisa lá no início. Você disse que hoje é a escola que mais tem alunos e que tem outras escolas que são muito boas também, são ótimas. E tem que fazer a busca ativa muitas vezes. Eu vou contar aqui, ó, o Isaías, que é uma escola da minha paixão. Os cursos, né? Profissionalizantes. Formou tanta gente. O Isaías é um. E às vezes tem uma tradição enorme na cidade. Aldemir, tem que buscar pela mão, anunciar no jornal que tem curso de graça. E vocês, a procura da escola é muito grande. Então vocês, por isso que vocês têm essa turma toda, não há vagas, né, praticamente, né? É muito cobiçado. A gente chega a alguma época do ano, lá no início do ano, que algumas turmas a gente não consegue mais vagas, outras tem, outras não. A gente vai ampliar, a gente joga muito, amplia na série que é mais procurada esse ano, diminui na outra que não. Mas as turmas são sempre cheias. Só para não ficar fora, a gente estava falando em tecnologia. Eu disse que é difícil aprender sem a presença do ser humano, do professor principalmente. O professor sempre foi. É cláusula pétrea, não? E vai ser, por mais tecnologia que se tenha no mundo, o professor sempre vai ser essencial. Vai ser. Ou, claro, de várias maneiras, né? Mas você vai evoluindo, enfim. Você não falou bem, deixou um pouquinho solto, em relação ao celular em sala de aula. A divergência foi muito grande, porque uns consideraram arbitrária, como é que o governo deu mais uma atribuição para o professor ter que andar catando. Mas a lei veio bem. A lei veio embora. Veio embora. Na verdade... E você sentiu uma evolução? Sim, a gente sente. Mas como tudo na vida, nada é definitivo. Tu faz toda aquela... O impacto da lei e a conversa inicial, ela tem uma duração, né? O Brasil é assim, né? Então, por isso que eu entendo que a melhor forma do celular ser controlado na escola é a educação. É a questão cultural. Quer ver uma coisa agora nos Estados Unidos? Nós estamos presenciando o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Tá? Se eu chegar num estádio no Beira-Rio e disser assim, e anunciar no microfone no Beira-Rio, olha, pessoal, vamos ter que parar o jogo agora 50 minutos, porque está vindo uma tempestade, nós corremos risco e vocês procuram um lugar. Os caras vão vaiar o cara. Como é que está sendo a dinâmica nos Estados Unidos? Eles anunciam, os jogadores vão para uma área coberta, que não tem o risco do raio, e toda a torcida procura abrigo ou dentro do estádio ou fora do estádio. Tranquilos, sem correria, sem atropelos. Cultura. É cultural. Isso não se faz do dia para a noite. Então eu entendo que o telefone tem que ser proibido, tem que ter uma lei? Tem que ter, porque isso é um segredo. Depois vai virar cultura. Isso é um segredo, professor. Mas nós temos que trabalhar na escola a cultura. Eu não posso usar por isso. Perfeitamente. Não posso usar por isso. Olha, foi o melhor argumento que eu ouvi sobre isso até hoje. E vou te dizer, agora puxando ainda mais uma questão do esporte cultural, a questão cultural. Qual é o time, eu não me recordo aqui, não sei se é a seleção japonesa, parece que foi, que perdeu um jogo. Não sei se para a Alemanha, para quem foi. Ou para o Brasil, entrou lá, a Copa não era no Brasil, entrou lá no banheiro, no vestiário, vestiário, limpou, organizou e deixou saudações lá para os donos da casa. Isto é fantástico. O que está acontecendo hoje no nosso futebol? Isso é educação, isso passa pela educação. Não, o nosso tema aqui é vaia, é nome não sei da onde, quebra-quebra. Fico até... Como é que tu vai levar um filho para assistir um jogo? Eu estava assistindo o pai dando o exemplo? Eu estava assistindo uma transmissão antes, acho que era o jogo do Botafogo, não sei qual foi, um dos times brasileiros, não lembro se era brasileiro. E o narrador está incentivando, vamos amarrar o jogo, vamos morcegar, vamos dar nos caras, vamos segurar, vamos fazer a malandragem sul-americana. Meu Deus! Não, isso já foi, isso aí já deu. Um dia eu ouvi duas crianças, um repórter entrevistando, vai ter Grenal hoje, como é que tu quer o Grenal? Que tenha pau. O gurizinho disse. Senão não tem graça. Viu como é que vai indo para esse nível violento? E eu já digo outra. O ser humano, segundo um pensador que eu estudei muito, chamado Maturana, ele diz que o ser humano ele nasce para brincar, abraçar, cooperar e amar. E quando eu digo brincar, a criança que não brinca, ele é um adulto frustrado. E o adulto que não brinca, ele é triste. Ele precisa brincar. E quando nós estamos contando uma piada, descontraindo, nós estamos brincando. É a nossa forma de brincar. E eu pergunto,
será que a violência que hoje a gente vê no estádio, que a gente vê, não aqui em Santiago, mas que a gente vê em São Paulo, a drogadição, o pensador disse uma vez para mim, não disse para mim, mas disse numa palestra, perguntou assim, quantas escolas particulares em São Paulo, de primeira grandeza, perguntou assim, quem é a criança aqui que não pratica a automutilação? Quem é que pratica isso? E o menino disse, professor, é melhor o senhor perguntar quem não pratica. Quem não pratica. Aí eu fiquei, o pensador disse isso, e eu fiquei assim, impressionado com isso, né? O jeito que é conduzido. Essa violência não nasceu conosco. O ser humano, eu digo sempre, onde é que estão as garras, onde é que está o chifre pontiagudo, a couraça? Nós somos frágeis. No entanto, a nossa cabeça se reflete no que está acontecendo no Oriente Médio. A matança por questões religiosas. A intolerância. Essa é a palavra. Como a gente vai diminuir? Será que a violência era assim ou nós estamos nos tornando cada vez mais? Redes sociais, João. Eu gosto do azul. Eu não presto porque eu gosto do azul. Eu gosto do vermelho. Eu sou uma porcaria porque eu gosto do vermelho. Não. Eu tenho direito de gostar do azul, do vermelho. Eu tenho direito de gostar de A, B, C, D. Mas vira uma rivalidade, tudo vira uma rivalidade, vira uma lacração, como se diz hoje, o termo que se usa. Eu já não tenho rede social para isso. Pois é, esse homem é um fenômeno. Hoje eu procurei para marcar ele no Instagram. Não tenho Face, não tenho Instagram, não tenho nada de rede social. Eu me informo pelo Expresso, Nova Pauta. Tu tem o WhatsApp que te manda mensagem. Tem WhatsApp, eu leio muito. Tem livros. Mas eu não me preocupo com a opinião de rede social, onde estão lá brigando. Né? Nossa, eu não acho que isso pode pautar a minha vida. É importante as opiniões de redes sociais? Claro que são. Né? A opinião das pessoas é importante. Mas elas não podem ser um definidor. Eu acompanho muito futebol, eu gosto de futebol. Aí um dia desses um jornalista falou lá, não, vamos comprar o jogador tal, porque na rede social, na rede social, indicaram ele. Tá, mas aquilo ali é uma parcela de 3%, 4%. A torcida do Inter é metade do estado. Né? Como é influente? Mas é muito influente. Tem gestores que se pautam por isso. Tu sabe que tu da imprensa, tu está vivendo um momento diferenciado na imprensa hoje, né? Porque hoje a imprensa oficial às vezes fica meio, né? Tu tem uma imprensa paralela que cada um se julga jornalista, cada um se julga da sua informação e aquilo que quer que seja verdade. Mas o que eu preciso? Eu preciso de like. Então, quando eu preciso de like, eu faço de tudo. Não eu estou dizendo o internauta. Exatamente. E eu tenho que respeitar. Entendi. Então, quando eu coloco alguma matéria, por exemplo, agora teve uma matéria que ela deu mais de 5 mil comentários. Então, acho que eu vou olhar 5 mil comentários, né? Eu vou até os 30, 40, às vezes não olho lá, quando está muito ofensivo, a gente tira. E às vezes coloca uma coisinha assim, um detalhe, e eles ficam o dia batendo, sabe como eu falava meu tio? Batendo tramela. Discordar não é o problema. Não, jamais. Pode discordar à vontade. O que não pode é ofensa. Ofensa. O lado pessoal, questões de falta de ética. É isso que eu não concordo em rede social. Mas as pessoas, elas são algo na rede social e outra coisa fora? Alguns são. Alguns são. Esses professores que eu estudo dizem assim, a rede social não inventou a falta de educação. A pessoa já era assim. Daí ela achou um campo. Ganhou um campo fértil para se desenvolver. E não está de frente com a pessoa, né? Se tá, já muda, né? Muda bastante. Já não diz nada. Mas tem um negócio de rede social que eu vejo falar muito, que as pessoas vão lá e escrevem assim, isso é o caos, é uma pouca vergonha, é uma barbárie, é um desaforo, xinga, e diz que aquilo deixou triste, abalado, e ela encerra, dá o ponto final e olha para mim, vamos tomar uma cerveja, vamos sair brincar, vamos dançar. Quer dizer, não é nada daquilo. Não. Por isso que eu defendo que nem toda a maioria da opinião de uma rede social é o correto. Né? Ela pode ser diferente disso, porque tem muitas pessoas que não estão naquela rede social ali que pensam diferente e são a maioria. Mas há uma necessidade de dar a sua opinião, né? A rede social é uma coisa muito complexa que eu sinceramente, eu não consigo compreender toda o porquê que as pessoas têm a necessidade daquela opinião, daquela ofensa, de terminar com o oponente. Sabe que Vamos terminar. Sabe que a decisão é uma emoção. Se você não tem emoção, você não decide. Pergunta, você quer isso? Você acha bom isso? Tudo bem, você concorda? Você não decide se quer, se vai, se não vai.
E a opinião que é institucionalizada no Brasil, não é problema em ter opinião. O problema Claro é que é não. institucionalizar. O cara vai lá dar opinião e aquilo fica como verdade. E as pessoas não questionam mais. Aí nós entramos mais uma vez no campo educacional. Pessoas sem nenhum conhecimento técnico. Aliás, eu costumo dizer que opinar sobre um assunto que você não conhece é a maior demonstração de mediocridade. Mediocridade de médio, de mediano. Aí a pessoa não procurou saber, opina daquilo simplesmente por raiva, por ódio, e nunca leu um livro a respeito disso. Zygmunt Bauman disse uma vez para um amigo, para um menino, ele disse assim, quantos amigos o senhor tem, professor? Ele disse, olha, eu não sei se eu tenho uns 20. E ele disse, mas eu tenho milhares na rede social, e todo mundo opinando. Daí o menino disse Portela assim, fala isso. mas isso não está certo, professor. Disse para o Zygmunt Bauman, que morreu com 90 e poucos anos, atuante no parlamento polonês, um homem que esteve no Holocausto e deixou tantos livros para nós. E ele disse assim, eu não concordo. O senhor não concorda? Tudo bem. Mas estudos mostram, eu estudei 30 anos isso aqui, fiz um projeto. Mas isso aí eu tenho direito à minha opinião. Pronto. Terminou com a discussão. E daí? Quando você ouve algo assim, você se irrita, como é que é a tua reação? Como educador. Como educador, eu não gosto dos extremos das coisas. Nem na política eu gosto disso. Se tu analisar os regimes no mundo todo, seja de extrema direita, e de extrema, ou de extrema esquerda, sim, não é bom. Porque tu não pode segregar uma parte da população que pensa diferente. Até na tua casa, né? Claro. Aquele que beira o extremo, ele vai complicar sempre. Né? Eu não sou do extremo, em nada eu sou do extremo. Eu acho que sempre tem uma possibilidade de tu ter uma outra via. Certo. Né? E a nossa obrigação em educação é mostrar isso para as pessoas. É tornar as pessoas melhores. O educador ele tem que mostrar isso para os alunos. Qual é a única condição humana de estar na Terra? Ser feliz. E é difícil. E sozinho não somos, né? Imagina que vão ser felizes sozinhos, nunca vão ser. Mas é a única condição. Aí eu corro atrás de dinheiro, eu corro atrás do melhor carro, eu corro atrás disso. Tá, mas a essência é ser feliz. E citando Bauman, tempos líquidos, feliz. Nada é feito para durar. Então o nosso problema é o quê? Você compra um carro, já está de olho no outro. Aliás, o telefone celular é o maior exemplo. Assim que você já são feitos para não durar, né? Não, e assim que sair da loja já tem outro na frente. E os aplicativos vão travando e tu já tem que trocar, porque não tem. Aliás, não funciona. Muito entupiu o meu lá, porque eu aí não funcionam os aplicativos mais, porque a indústria tem que vender, né? Tem que rodar. Vai ficando tudo. Para onde caminha a nossa educação? Para os tempos que eu quero chamar a atenção agora desse professor, desse educador. O trabalho. Aqui em Santiago, aqui vai meu reconhecimento, meu grande abraço a esse menino que está na prefeitura, o Peru, que eu admiro demais, eu tenho que me cuidar, porque senão vai vir uma coisa passional. Que é egresso do Tomás. Foi meu aluno no segundo ano do ensino médio do Tomás. Puxa a brasa para tua sardinha. É uma das mentes brilhantes que nós temos na cidade, né? Então como é que era o menino lá na escola? Chegou a presenciar ele? Sim, ele sempre foi ativo, sempre foi posicionado. E quietinho? Na dele, nesse estilo que ele tem hoje. E até eu vi uma fala dele há poucos dias, que ele não precisa ser espalhafatoso para ser competente. Ele tem o estilo dele, né? Na dele, ele tem mais reservado em algumas situações, mas ele sempre foi um cara ativo, um cara posicionado. Será que puxou o seu Adão? Possivelmente. O seu Adão foi medonho, né? Leitor. O seu Adão é afilhado do meu avô. Eles moravam lá fora, diagonal. José Adão, né? José Adão e o outro irmão dele também. Aliás, eu queria trazer esse cara para conversar aqui. É uma mente muito boa. Ele não comparece. Ele já me disse. É um cara que tem uma conversa muito boa, um homem inteligente. E tu sabia que ele nunca pediu voto pro Peru? Ele tem outra maneira de fazer campanha. Ele nunca jogou voto no meu. Ele disse que nunca falou. Não, eu acredito nisso. Mas eu vou puxar aqui. E é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito. Imagina. É uma boa conversa. Todos da família. Se aprende com eles. Eu vou puxar aqui o Marcelo. E ele diz assim, eu disse um dia aqui no programa, Marcelo, eu sei que a menina dos teus olhos é uma geração de emprego. Porque muitos candidatos aqui em Santiago vão trazer empresa, vamos isso, vamos aquilo. Os jovens, eles podem hoje, têm o privilégio de escolher onde trabalhar. Eles podem fazer isso. É uma liberdade que nós não tivemos, Aldemir. Eles mandavam nós pegar enxada e fazer isso, e apartar boi, e fazer horrores, e era aquilo, e cala a boca. Hoje eles escolhem. A gente nem conhecia certas situações, nem conhecia. Né? Aí o Marcelo Peru fez agora uma coisa inédita aqui em Santiago, da geração do emprego, as empresas oferecendo treinamento, e eles não param no emprego.
O que os alunos lá, o que se ouve no dia a dia da escola, o que vão ser esses alunos, para onde que eles querem ir, qual é o caminho, qual é a profissão que eles vão seguir? Você acha que eles estão focados num futuro ou eles estão assim vivendo porque hoje eu tenho que estudar e amanhã eu decido? E isso ele muda muito de família para família, certo, né? Como é que as famílias conduzem, a condição financeira dita muito isso também, né? Nas possibilidades que eles enxergam, o apoio da família, né? Tem muitos que têm que trabalhar cedo. Nós vimos na pandemia um crescimento, olha, eu não tenho dados assim estatísticos pontuais, mas eu acredito que 30%, 40% do nosso aluno jovem começou a trabalhar bem mais do que trabalhava antes, depois da pandemia. Isso é fato, né? Então, aquele aluno que pode não trabalhar muito cedo, porque trabalhar cedo, em algumas questões deles, às vezes não é escolha, é uma necessidade. Eles precisam dar esse apoio para a família. Isso atrapalha bastante, né? Atrapalha um pouco na condição, né? No futuro. Por isso que eu vejo assim, ó, que esses programas que o governo incentiva do aluno trabalhador tinha que ter uma política diferenciada para que esse aluno não parasse. Ele começa a trabalhar, ele começa e desiste de estudar. Muitos casos assim. Temos muitos casos que acontece isso. E não deveria ser assim, né? Às vezes, alunos que têm condições boas de seguir adiante, de ir além, mas eles acabam, por necessidade, tendo que ir para o mercado de trabalho e acabam desistindo de estudar. Então, essa questão de vislumbrar um futuro, de vislumbrar profissões, o que eu vou ser, o que eu aspiro ser, varia muito com a condição financeira e como as famílias direcionam isso, né? E aí que está a minha grande tristeza, às vezes. Alunos com potencial extraordinário para ser um professor, e um bom professor, nem as famílias incentivam, nem eles querem ser, né? Não que não tenha gente boa no magistério, é claro que tem gente excepcional, tem gente muito boa, mas nós tinha que se criar, como em outros países, não adianta o governo dar bolsa para fazer licenciatura, não é isso. Quando eu escolho uma profissão, quando eu vislumbro a profissão, eu vislumbro pelo quê? Pelo mercado de trabalho, satisfação e também pelo ganho. Né? Ambiente, então, tudo. Boas cabeças que vão ser médicos, que vão ser advogados, que vão ser engenheiros, eles poderiam também estar no magistério. Isso é uma das coisas que vai melhorar a educação futuramente. Atrair mais jovens, mais gente boa para o magistério. E como é o segredo? Qual é a mágica para a gente conseguir isso? Isso é política. Isso é política, passa necessariamente por política. Porque é preciso que o Estado brasileiro, não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro fomente isso. Que o Estado brasileiro mude essa dinâmica de que o professor ele tem que ser mais valorizado, ele tem que ser... Pode ser mais cobrado? Pode, porque qualquer profissão não é esse o problema. Mas ele tem que se incentivar mais essa juventude a fazer. Esse é a grande... Eu acho que é o grande... É a grande política para o Estado brasileiro. De Estado, né? De Estado. Mas isso não se faz, João, em 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você começou lá, entra governo num jeito. 50 anos, 70 anos. Quer ver um exemplo agora da Finlândia? Nós tivemos aqui uns anos atrás, eu não me lembro se foi, acho que foi o pessoal do TUSE que trouxe 2 professores da Finlândia. Foi, né? No Centro Empresarial. Centro Empresarial. E daí eles estavam nos falando que na Finlândia houve uma grande revolução da educação e ela só começou a colher frutos 30 anos depois. Houve uma revolução, houve um planejamento para que daqui a tantos anos desse frutos. E deu, 30 anos depois. Mas a Alemanha foi reconstruída, o Japão, mas isso 30, 40, 50 e vem até hoje, né? Mas eles investem na educação. Eu sei. E foi bom tu puxar a Finlândia. Aliás, esses países, inclusive a Suécia. E a Finlândia hoje vive uma crise na educação de novo. Vive. E eles estão voltando, sabe por quê? Do que eles estão voltando? Agora a gente vai pegar lá uma outra ponta. Eles estão voltando para o lápis, aliás, para a caneta, para o papel, eu vi uma reportagem para o livro. Eles estão investindo milhões nesta parte porque o nosso cérebro ele veio lá da savana, ele foi treinado na savana da África, ele não é treinado com tecnologia. E o cérebro é uma máquina adaptativa, ele precisa se adaptar. O que o cérebro vai pensar para o futuro? Como é que eu ganho a vida? Ele pensa assim, como é que eu vou sobreviver?
se eu me adaptar à tecnologia. Aí ele vai deixando outras coisas para dominar a tecnologia. Mas onde é que está o conhecimento que a gente falou lá no início? A busca apaixonante pela literatura. Como que o ser humano fica melhor, Aldemir? Quando ele assiste um bom filme, lê um bom livro, porque ele tem aquilo que a gente chama de mimes, a catarse, né? A mimes e a catarse, que é a transformação, que é você se colocar no lugar do ator, no lugar do personagem, e a transformação depois, ou alegre ou triste, vivendo a emoção. E a literatura... E a imaginação, né? Construindo o imaginário. Construindo, fomentando, e as pessoas dizem assim, ficam mais inteligentes? Fica. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, talento. Você é admirador do Cortella? Então vai uma dele aqui. Ah, como você fala bem, você tem o dom. O Cortella não gosta que digam isso. Eu, como sou seguidor desses pensadores, quando eu via uma pessoa discursar, eu achava aquilo fantástico. Eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou saber. E eu, até fundar esse jornal aqui, eu tinha a 7ª série. Eu escrevi um livro do autodidatismo. Mas Deus sabe o que eu sofri para conseguir ficar parelho com os jornalistas que eram de cidade grande. Depois que eu fui para a formação, pegar o técnico, buscar, e continuei com a gente estudando, eu penso assim, eu digo sempre para os meus alunos, quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar curso, não tem história de dom, tem alguma habilidade. Quando um cérebro faz, o outro faz. É buscar os caminhos, é a leitura. Eu digo assim, esses dias eu perguntei para os professores, faz uns 3 anos em Cruz Alta, o que é o pensamento? Pensamento é linguagem. Se não fosse a linguagem, não havia pensamento. Quanto mais sinônimos você souber, mais linguagem, mais conhecimento, mais variedade, mais você pensa. E nesse seu pensar não há lugar para fofoca, mediocridade, coisas de foro íntimo das pessoas, ocupando um tempo precioso na cabeça que você poderia estar simplesmente evoluindo. E aí eu te pergunto assim, pode complementar agora, e depois nós temos que beliscar nesse problema seríssimo que é a drogadição, que batem as portas das escolas, que andam nas cidades menores da nossa região, e eu não sei, não posso entender, porque eu sou do tempo que para a gente fumar um cigarro na frente de um pai era facilita, eles davam um tapa na cara da gente. Hoje eles estão por toda parte, e você eu sei que é das antigas. Então, complemente essa situação nesse debate nosso aqui, e depois a gente vai partir para essa parte. Essa é uma grande preocupação que as escolas têm, né? De coibir isso, de identificar alunos que estão em situação de risco, né? Só que a rede estadual a que eu faço parte não é uma rede tão que tenha tantos recursos para isso. Temos bons orientadores, temos mas não temos um apoio psicológico na escola, não temos recursos maiores para isso, né? E essa questão da droga passa muito pela educação também, claro que passa. Só que a gente vê aqui municípios pequenos, né, como Caciqui, São Francisco, Santiago, toda a região, como está forte essa questão, né, da e cada vez mais jovens, né? E de 2020 para cá, uma outra coisa, e está associada a algumas questões associadas à droga, outras nem tanto, a gente pode entrar na discussão disso, como é uma geração sensível também à questão da depressão, que também leva às drogas. A ansiedade. A ansiedade, a depressão, a tristeza profunda. A gente sabe por estudos o que leva um jovem a se drogar. É a compensação de alguma coisa que ele não deu conta. A grande maioria é. Frustração. Frustração, depressão, abandono, situação falta de amor um pouco, né? Falta de amor. Falta de amor, falta de estrutura. E a gente não fala estrutura familiar, pai, mãe. Sei. Né? Mas tendo ali, ó, eu fui criado pela minha mãe. O meu pai não foi presente, né? Porque ele morreu antes. Mas a gente tinha, né? A mãe tinha o controle do lar, entendeu? E ela nos ensinava que ó, isso não pode fazer, por isso, por isso, por isso. Então, eu acho que essa desestruturação, essas questões todas, e muito vem das redes sociais, e muito vem da tecnologia. A gente não consegue mais terminar com a tecnologia, nem quer, né? Porque precisa da tecnologia. Eu lembro uma situação minha, mudando um pouquinho, né, só para ilustrar aqui, quando eu cheguei no Monsenhor em 2000,
Estava começando o auge da internet. Eu não tinha computador em casa, não tinha nada. E um dia eu cheguei na sala e me disse, a vice-diretora me disse assim, Aldemir, me atende uma turma lá na sala de informática. Eu peguei aquele mouse corria e eu não conseguia controlar aquele mouse. E me bateu um desespero. Só que o que eu fiz? Dali a 2 semanas eu comprei um computador. Hoje eu domino, eu não tenho rede social, mas eu domino a tecnologia. Eu trabalho com, se eu tiver que trabalhar com produção com IA, se eu tiver que trabalhar que eu falei que o cérebro não precisa de dom. Se eu precisar trabalhar a maioria das minhas coisas são todas dentro de sistemas, né, de tabelas de Excel. Eu desenvolvi, da minha geração é raro ser eu assim. Sei. E eu gosto da tecnologia, eu domino a tecnologia para aquilo que eu preciso, né? De fazer horários complexos. Hoje, fazer um horário dentro da escola é muito complexo. Tu tem que dominar a tecnologia para poder fazer. Se eu quiser lá fazer um card para a festa julina, eu que faço. Entendeu? Eu consigo me virar. Livre. Mas essa eu não sabia, rapaz. Mas eu posso te perguntar a tua idade? 58. Feitos agora. Na minha idade, é difícil dominar a tecnologia. Eu sei. Foi o grande desafio dos professores agora no século XX, né, nos anos depois de 2020, depois da pandemia. Porque, de repente, largaram todos os professores, todos nós, para dentro de um sistema que a maioria não sabia operar e tiveram que se virar. E aprenderam. Espetáculo. Aprenderam e fizeram boas aulas. A geração mais nova não, tem mais facilidade. Professores mais novos já têm mais facilidade. Mas eu aprendi na marra isso, né? E hoje domino e gosto do que eu faço. E o meu WhatsApp ele não é aberto no celular. Eu nem estou com o meu celular, é dentro do PC. Eu controlo todas ali questões de compras para a escola, questões de horários, questões de falar com os professores, tudo pelo WhatsApp. Tu está conectado. Conectado. É por isso que não há né? necessidade de você estar nas outras redes. Nas outras redes. As pessoas né? te acham, sabe, né? Sabe, vão me achar pelo WhatsApp. E a gente quase não atende telefone, mas hoje, né? Eu até coloco no meu WhatsApp ali, ó. Aliás, não para atende saber telefone. a idade da pessoa, sabe como é que eles dizem? Como é que você sabe a idade de alguém? Conforme ele está digitando a forma do dedo e quando ele está falando, porque o jovem não fala mais, né? Aliás, e os dedinhos são assim, ó. E usam o polegar, né? A gente aprendeu a datilografia com todos os dedos, o único dedo. E essa tecnologia, João, voltando lá, essa tecnologia criou alguns problemas na saúde mental do nosso jovem, do nosso adolescente. E isso também leva às drogas. Isso leva muito às drogas. Essa vontade do para hoje, porque a droga ontem, é para compensar. Ontem. Eu não estou feliz. Eu sei por relatos de alunos, por esses anos todos que a gente vive, né? Eu não estou feliz. Eu quero alguma coisa que me deixe feliz, que me deixe bem, que me dê uma sensação boa. Mas querem estar o tempo inteiro. Isso não existe. Claro que não. A frustração faz parte. Sim. A negativa, a frustração, o não conseguir faz parte da vida. Só que essa geração mais nova não aceita. Não aceita. Eles não aceitam e com a conveniência, com apoio de alguns pais, não tantos. Ou vista grossa. No Tomás, a gente tem uma geração de pais trabalhadores, sabe? A nossa região ali, muita gente que trabalha no comércio, muita gente do interior. Ainda nós temos alunos assim com muitos valores dos antigos, entendeu? Muito disso. Mas claro que tem as situações de vulnerável, tem as situações de risco, e a gente está sempre atento a isso, mas é uma preocupação muito grande nas escolas. E tu acha que dobra mais a pessoa? É a personalidade, índole, tem a tal de índole, o id, o ego, essas coisas todas, ou é o meio? O meio, como a gente nasce. Uns diziam, folha branca. Depois aprende com o mundo. O meio influencia. O Rousseau dizia que a gente nascia o bom selvagem, né? Puro. E o mundo estragava. Inclusive a própria cultura estragava, né? Não, o meio, claro que o meio influencia demais. Então, na tua escola, tem um meio. Você acabou de falar. Não deixa de ter, claro. Aí quando entra alguém que não é daquele métier, ele vai se moldar cedo ou tarde, né? Muito sim. Não é a palavra certa se moldar. Mas eles acabam entendendo, né, que ali tem uma dinâmica, que ali tem uma conduta, que ali tem algumas regras de boa convivência, que ali a gente não prega a intolerância, que não se prega a discriminação, que não tem uma escola que acolhe. Que acolhe. A gente busca sempre isso, acolher todos. Né? A gente vai encerrando aqui o nosso podcast realmente na palavra acolhimento, compreensão. A palavra que não é a palavra de moda, gente.
realmente tolerância, não é nem tolerância, é respeito. Esses dias um amigo meu lá da UFSM me disse, João, nós falamos que nós temos que tolerar o outro. Não é isso. Nós não somos obrigados a concordar. Eu não sou obrigado a concordar com aquele, com A ou com B. Eu tenho aqui, como disse o professor, a minha opinião, mas é a minha opinião. Tá, tudo bem. Eu não sou obrigado a gostar de nada. Mas eu sou obrigado a respeitar, a permitir que aquele cidadão... Hoje o pessoal fala tanto em liberdade. A liberdade ela só existe se tu respeitar o outro. Senão tu não tem liberdade, está invadindo o espaço do outro. Então, eu sei que você tem que ter antes de ter essa liberdade de qualquer forma, o acolhimento, a compreensão, o diálogo. Por que o jovem ainda está tão ansiado? Porque ele não consegue viver com uma coisa chamada tédio. Aliás, não só o jovem. Muitas pessoas, nós já somos jovens há mais tempo, que é um clichê da moda. Aí, gente, nós temos que pensar. Estou angustiado hoje? Estou, mas vai passar. Eu tenho que amargar aquele vazio que eu estou sentindo, ou então eu vou conversar com um amigo, vou ter o diálogo, não adianta eu ir para a internet que eu não vou curar aquilo. E o ranço, aquilo que eu preciso antes, dentro de mim, entender, para depois ir ao outro, aquilo é básico para você ter uma boa relação. E eu vejo a Escola Thomas Fortes como um exemplo, vejo como uma das escolas promissoras que muitos saíram de lá e são doutores, estão pelo mundo, porque é uma diferença a Santiago nossa de outras cidades, que aqui não é o ensino particular que lidera somente. Tem escolas estaduais, escolas públicas que vão ali com a escola particular. E isso eu vou dizer, professor, é algo típico de Santiago. Porque inclusive a própria escola pública municipal tem andado muito bem, começa lá nas EMEIs. As nossas EMEIs, aqui vai o reconhecimento para a Mara, nesse finalzinho de programa, a Mara Rebelo e toda a sua equipe de educação, é ensino, é acolhimento. Antes de nós tentar passar alguma coisa para essas crianças, nós temos que acolher. Se ele não estiver na escola satisfeito, ele não vai ficar, ele não vai aprender. Tu pode trazer o Einstein para dar aula para ele, não dá para trazer porque já morreu, mas ele não vai aprender. Você não concorda? Por isso que todos os gestores, a primeira coisa que tu tem que imaginar quando tu vai criar um espaço diferente dentro da escola, quando tu vai criar um ambiente diferente, é na satisfação dos alunos. Se eles vão gostar, se eles vão se sentir bem. A escola tem que ser alegre, tem que ser colorida, ela tem que ter espaços diferentes. E é aí que eu falo da escola do turno integral. Ela tem que, meu Deus, tem que evoluir demais para nós conseguirmos manter esses jovens felizes dentro da escola. Seja na escola de tempo integral, seja na escola regular. Nós temos o turno oposto, também nós não somos integral, mas nós temos 5 manhãs, por exemplo, e 2 tardes. Então ela só não é integral, mas ela tem o turno oposto também. E tu tem que criar mecanismos. Claro que a gente falha porque não tem recursos para tudo isso, né? Mas todo gestor, quando ele vai levantar um tijolo, ele tem que pensar na questão pedagógica primeiro. Se aquilo vai servir para os alunos aprenderem, ou para serem felizes lá dentro. O professor já escreveu algum livro? Não. Não pretende? Não passa pela minha cabeça hoje, mas quem sabe. Mas olha, essa questão educacional eu achava importante que colocasse alguma coisa no papel para nós, porque eu te trouxe aqui porque Santiago te admira demais. Você sempre foi destaque lá nos melhores do ano, é muita votação, a escola é destaque sempre. E é um professor da pura cepa, viu? Que nem o Ademar. E esse pura cepa, quando eu digo, não é um professor avesso à tecnologia, avesso ao jovem, que tem que ser do meu jeito. Não. Pelo contrário. Ele evolui conforme a coisa vai andando. Tinha coisas na escola que ao longo dos anos tu vai se adequando à mudança do mundo. Tu é um professor moderno. O mundo muda. O mundo mudava de 100 em 100 anos. Depois, 20 em 20, 5 em 5. Hoje, de 6 em 6 meses, está mudando, está surgindo tecnologia nova, está surgindo situações novas, está surgindo N coisas, né, diferentes, e a escola tem que se adequar. Claro, mantendo os princípios da convivência, do bem coletivo, mas se adequando à modernidade. Mas se tu escrever um livro, eu queria ser o teu primeiro leitor. Tá bom, obrigado. Muito obrigado por esse carinho, obrigado. Por essa dedicação aqui conosco. E obrigado por esses espaços que vocês dão para a educação. Bom, você é da educação, né? E tem essa compreensão da importância da educação, mas esses espaços todos que a Nova Pauta, o Expresso, dão para a educação em Santiago é de inestimável o valor que isso tem para nós. Eu aprendi várias coisas hoje.
principalmente essa da política, que ela não pode... Tem que olhar para a educação para a gente tentar... Não vamos salvar o mundo, mas vamos fazer a nossa partezinha, né? Ajuda bastante. Conversei aqui com o Aldemir Machado, esse grande professor, esse pensador, esse cara maravilhoso. Daria para a gente ir conversando mais. Esses dias eu fui lá na escola e fiquei por um bom tempo prosendo com ele, porque eu gosto de conversar e gosto de interagir e discutir as nossas coisas, e discutir a nossa educação. E saber, quando você pensa, por que Santiago é tão abençoado, tão querido? Porque você tem uma escola, Tomás Fortes. Você tem um grupo de praticamente 70 professores, quase 1000 alunos, uma comunidade inteira que as crianças vão embora com a sua bicicletinha empurrando, quietinha, sorrindo para ti. Gente, nós não estamos na Finlândia, mas nós estamos perto. Pelo menos algumas escolas aqui de Santiago, a maioria é desse jeito. Obrigado, Aldemir, e até uma próxima. Muito obrigado, João. Até uma próxima, se Deus quiser. Podcast, deixa eu te contar, fica por aqui. Obrigado ao Sicredi, muito obrigado Lojas Quero Quero, Grupo Felite. Obrigado a todos vocês e principalmente para vocês carinhosos que são. Se você entrou agora no nosso podcast e não viu, fica lá na rede social, depois vai para o YouTube, depois vai ter os cortezinhos bem legais que a gente vai fazer e a rede social está aí para a gente levar também diversão e educação, por que não? Tchau, tchau.